Bom, vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo basicamente em três etapas. Primeiro a gente vai conhecer a CNC, depois o software que a gente usa para controlar ela. E por fim vamos fazer um exemplo prático de como seria para fazer uma placa, por exemplo, que a gente estaria utilizando tanto a CNC como o software, juntando esses três conhecimentos, certo? Bom, essa primeira parte da CNC, a gente tem aqui a CNC e as partes que as acompanham. Aqui, importante da gente ver ela, a gente tem toda essa estrutura mecânica dela, uma estrutura muito boa, por sinal, toda metálica. Temos a placa de circuito, placa que controla ela. É uma placa baseada em um Atmega, acho que ele está por aqui, o microcontrolador. Inclusive, se quiser subscrever o firmware dela, original, é possível, mas não é interessante que se faça isso, a não ser que você tenha absoluta certeza do que está fazendo, né? Senão você vai perder o firmware original, isso não é interessante. Ela vai com uma modificação que foi feita, que no caso é esse módulozinho laser, é um laser bem fraco, 3 watts se não me engano, suficiente para fazer gravações em materiais como madeira, MDF, enfim, aí corte de materiais muito finos como papel, papel craft, essas coisas. Enfim, é mais para um teste esse laser, né? Nenhuma utilização muito profissional. Esse laser, como eu falei, foi instalado de forma não original, então foi feita uma adaptação. Tem esse regulador de tensão. Essa daqui é a saída que normalmente vai para o motor, então aqui tem esse conector, onde você seleciona ou a saída para o laser ou a saída para o motor. Basta desconectar e conectar o motor, e vice-versa. Bom, da parte da placa é basicamente isso que se tem. Quando ele vai falando do laser, né? Quando ele vai para o laser, ele passa por esse módulo, que ele baixa para 5 volts, sai 12, chega a 20, sai 12 volts, chega a 5 no laser. E a gente tem esse botão selecionador, que ele tem nada mais que um resistor. Então ele diminui um pouco mais a tensão ainda. Ou é potência máxima, ou é a potência diminuída. Isso é feito para você, antes de fazer a utilização do laser, você testar com baixa potência para não marcar e nem cortar. E quando você tiver certeza, você utiliza a potência máxima para fazer o serviço que se queira fazer. Interessante dessa máquina, na verdade não é nem interessante, um ponto de certa forma negativo, ela não tem nenhum sensor, ela trabalha em malha aberta, ou seja, não tem a retroalimentação. Basicamente o controlador manda a informação para o motor de passo e ele segue cegamente. Então é necessário que se faça uma limitação da área de trabalho via software, senão ela vai ter uma área de trabalho infinita. E como ela não tem área de trabalho infinita, obviamente, vai chegar um ponto que vai chegar no fim, por exemplo, e o motor ele vai ficar forçando e não vai mais andar, porque está forçando. Então tem que ter esse cuidado. Outro ponto, por não ter sensor, ele não tem o zero máquina. O zero máquina vai ser onde você liga ela. Por exemplo, se eu ligar ela nesse exato momento, se eu ligar o software nesse exato momento, esse vai ser o zero. Interessante que você saiba isso para fazer o preset da máquina. E, bom, basicamente eu acho que é isso. Ela tem esses knobzinhos justamente para você fazer o posicionamento, zero máquina, esse posicionamento manual. É uma máquina simples, mas bem interessante. Das partes de ferramentas, nós temos esses conjuntos, são conjuntos de brocas e fresas. É interessante que você saiba diferenciar. A broca basicamente é para trabalhar na vertical, certo? Ela faz furos. E a fresa basicamente ela se trabalha na horizontal, ela desgasta. Não trocar as ferramentas, cada um tem o seu uso específico, obviamente. E aqui temos umas outras ferramentas, a gente tem essa fresa em V de 0,1 milímetros, para fazer trabalhos bem delicados. Tem essa ferramenta que é para fazer abrir e fechar aqui o mandril, na verdade são duas ferramentas, essa e essa. E bom, a gente tem algumas
peçazinhas aqui mais fresa. Essa aqui é outra fresa. Também temos algumas peçazinhas que são basicamente para fixar a placa, ou seja, o que você queira trabalhar aqui na área de trabalho da CNC. Saída. Basicamente, saída não. A gente tem a alimentação 220. Essa é uma fonte chaveada no sentido de que você pode selecionar a tensão de trabalho, ela funciona em 24 volts. Então, se não for essa fonte, tem que ser uma fonte que seja de 24 volts. E cabo USB, que vai para o computador. Além de ir para o computador, ele também alimenta a placa ali, a placa de controle. Eu acho que isso é tudo referente a CNC, nenhum detalhe a mais. Muito bem, pessoal, então vamos dar continuidade no nosso tutorial. Vou falar agora da parte do software. A gente tem nossa pastazinha, deixei essa pasta compartilhada no Drive, vai estar na descrição do vídeo o link de compartilhamento dela. Dentro dessa pasta a gente vai ter os nossos dois softwares que vão trabalhar principalmente nessa CNC. O GRBL Control é o software que faz a interpretação do G-Code para a máquina, e o FlatCam é o software que pega o projeto, o SVG, o arquivo Gerber, e gera o G-Code. Esse software FlatCam, ele na verdade é uma recomendação minha. Existem diversos softwares que fazem esse tipo de serviço. E esse GRBL Control, ele foi uma indicação da fabricante da CNC. Também poderia utilizar qualquer outro software, mas por padrão deve-se utilizar esse. Vamos começar então pela sequência lógica, que seria primeiro gerar o G-Code e depois utilizar o G-Code para fazer o serviço na máquina. Então vamos começar pelo FlatCam. Eu deixei um arquivo, na verdade uma placa, arquivo de uma placa na pasta, esse projeto tutorial. Aqui a gente tem todos os arquivos dessa placa, que é o Button Layer, o Board Outline, enfim, todos os arquivos que são gerados quando se está projetando uma placa, somente para a gente ter com o que se trabalhar, um exemplo a fazer aqui. Então vamos lá, vamos para a prática. Vamos pegar o nosso FlatCam, vamos trazer todos os arquivos importantes para fazer essa placa para o FlatCam. Esses arquivos importantes para essa placa em específico, eu vou trazer 3, que são os principais, vocês precisam saber, e podem ter como base para fazer qualquer outro serviço. Esses 3 são o arquivo das trilhas, o Button Layer, o arquivo de corte da margem, que é o Board Outline, e o arquivo de furação, o Drill. Vamos trazer primeiro então o arquivo das trilhas. Já está aqui na pasta, tudo certo. Eu sei que o arquivo de trilha é esse Button Layer. Vamos trazer ele. Muito bom. Certo. Sempre que eu projeto, interessante que vocês façam isso também. Vocês deixarem ele próximo à origem do 00. Isso vai facilitar bastante posteriormente. Trazer também o arquivo de furação. Na pasta ele já identificou, só tem esse arquivo de furação. Perfeito. Tem furos com diâmetros diferentes, não é problema, você vai ver isso posteriormente. E trazer por fim um arquivo da borda, esse Board Outline. Certo. Todos os arquivos estão no 0 certinho. Todos os arquivos estão certos. Vamos começar a fazer a geometria. A partir da geometria, poder fazer o G-Code, gerar o G-Code. Vamos começar pelo arquivo das trilhas, o Button Layer. Certo. Clicar 2 vezes sobre ele. Primeira coisa que ele pede, primeiro parâmetro, é o diâmetro da ferramenta que vamos utilizar. Interessante, é importante que se faça, na verdade, é você configurar as preferências a unidade de medida que vai ser utilizada. Por padrão, eu creio que vem em polegadas. Bom, trabalho sempre em milímetros, afinal estamos no Brasil. Também dá para mudar o idioma, eu acho que o padrão vai vir em inglês, enfim, só questão de preferência. Configurado isso, tendo certeza que está em milímetros, vamos continuar nossas configurações. Ou se estiver em polegadas, vocês façam as conversões necessárias, Mas, isso aí, vamos utilizar uma ferramenta de 1 milímetro. Eu acho que o milímetro vai ser um pouco grosso para fazer serviço, vamos ver.
Passe, a gente vai retirar muito pouco material, um passe é mais do que suficiente. Se fosse muito material que se fosse tirar, era interessante que fizesse com mais passes. Gerar geometria. Certo, gerei a geometria com essa ferramenta. Perceba que por conta do diâmetro da ferramenta ele tem que dar um espaçozinho. Esse espaçozinho, por exemplo aqui, esse espaço é menor do que o diâmetro da ferramenta, então teoricamente a ferramenta não conseguiria entrar aqui. E essas trilhas ficariam curto-circuitadas, essa placa daria errado. Ficaria errada por conta, diversos pontos isso aconteceria. Ficaria errado por conta do diâmetro da ferramenta. Então vamos fazer o seguinte, vamos corrigir isso. Não vamos fazer dessa forma não. Deletar essa geometria. Gerar novamente. Diâmetro da ferramenta. Vamos utilizar aquela ferramenta que é em V de 0,1 milímetros. Gerar. Olha como ficou bem justinho agora, 0,1 milímetro. Consegue fazer todas com folga. Excelente. Bom, a gente gerou a geometria das nossas trilhas, ainda não é o G-Code, vamos configurar para gerar o G-Code. Profundidade de corte, essa placa tem 1,6 mm de espessura, de cobre vai ter cerca de 0,10, vamos deixar 0,15 que dá certo. Altura de deslocamento, quando a máquina estiver trabalhando, em certo ponto ela vai precisar ir de um ponto para o outro sem usinar. Para fazer isso ela vai subir um pouco e essa altura a gente configura, essa altura que ela vai subir a gente configura aqui, deixar para o padrão de 15. A altura final, quando terminar todo o serviço, 15, vamos deixar a altura de deslocamento 10 e a altura de final 15. Só questão de padrão mesmo. Taxa de avanço em milímetros por segundo, 50 mais do que suficiente, 50, tá bom. Isso tudo se deve ser otimizado, na verdade, vai depender da qualidade que se quer e a velocidade que deseja também. Vai ser um em função do outro indiretamente, uma relação indireta. Quanto maior a velocidade, mais demorado vai ser. Quanto maior a velocidade, mais rápido, mais menor a qualidade. Isso. Pronto, configuramos, podemos gerar. Processamento, G-Code concluído. Vamos salvar o G-Code. Certo. Vamos botar arquivo. .nc. Arquivo. Perfeito. Primeiro arquivo G-Code gerado. Bem simples, né? Vamos para o arquivo de furação agora. O software já detectou sozinho que são 8 ferramentas diferentes, porque tem 8 diâmetros diferentes de furo. Então a gente vai utilizar brocas, né? A broca não faz usinagem, realmente tem que ser o diâmetro da broca. Vamos configurar a profundidade de corte. A placa, como eu falei, tem 1,6, vamos deixar 2 mm. É interessante que se utilize um pouco além da placa, da espessura da placa, por isso que a gente tem aquela madeira embaixo, para a gente poder ter essa folga de furar um pouco mais sem que chegue na mesa metálica da CNC. A altura de deslocamento também nenhuma novidade, 10 mm. A altura final também nenhuma novidade. Avanço Z, isso daqui é novidade. É a velocidade com que o Z, que a broca vai descer. Vamos botar, vai depender da espessura da sua ferramenta, enfim, vai ser aquele jogo que você deve fazer com relação à qualidade e velocidade de fabricação. Velocidade, sempre importante definir a velocidade, 1000. Se não definir, o motor não vai ligar. Gerar, criar código G. Pronto. Arquivo de furação, também criado. Salvar código G. Vamos botar drill. Arquivo salvo. Por fim, vamos para o nosso arquivo da margem. Board.line. Certo, a gente vai fazer um corte, né? Então a gente não vai nessa opção de margem. Essa opção de roteamento. Vamos para a ferramenta de recorte.
Ferramenta de recorte, diâmetro da ferramenta. Vamos utilizar uma ferramenta de 1 milímetro. Pode ser uma ferramenta maior. A margem 0. Vamos deixar 0 milímetros. Eu vou mostrar aqui que é essa margem. A ponte. Essa ponte também eu vou mostrar posteriormente, mas pode deixar de 2 milímetros. É bem interessante. 2 milímetros e com dois gapzinhos. Eu vou mostrar o que são esses 2 gapzinhos e o que significam essas letras. TB. Geral. Certo. A margem que a gente deixou é essa distância a distância da linha real para a linha que vai ser da linha projetada para a linha que vai ser executada, certo? A ponte que a gente deixou. Cadê? A ponte foi criada aqui está sobrescrevendo. A gente deixou o gap de 0, está sobrescrevendo. Vou fazer o seguinte para ficar melhor a visualização. Vou criar com um gap maior, só para melhorar a nossa visualização. Arquivo de drill. Certo. Opa. De drill. Desculpa, estou indo no arquivo de furação. Arquivo de bullet line. Ferramenta de recorte. Certo, diâmetro da ferramenta. Vamos ter que configurar tudo novamente. Essa margem eu vou deixar um pouco maior, como eu falei, só para a gente poder visualizar melhor como é. Vou mostrar para vocês. A ponte, a gente vai ver essas letras. Eu vou mostrar a opção gerar. Pronto, ele deu esse gap de, acho que foi 1 milímetro que configuramos, né? Isso, a distância da margem projetada para a margem que vai ser executada. A ponte que eu falei é justamente esse gapzinho que ele deixa, vai ser o espaço que ele não vai usinar para que você possa destacar essa placa posteriormente. Isso é importante para que quando você esteja usinando, a placa não se solte e a fresa possa vir a danificar a placa. Importante que se deixe esse esquema. Aquelas letras, a gente botou LB, quer dizer que vai ficar nesse sentido. Se fosse RB, seria aqui e aqui. A gente botou só 2, então são só 2 pontes. Se fosse 4 pontes, seria 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Se fosse 8 pontos, seriam 8 pontos. Ou seriam 8, enfim, 8 pontos de fixação. Essas são as pontes. Certo. Geramos o geométrico da arquivo de corte. Vamos gerar o G-Code agora. Profundidade de corte, pode deixar 2 milímetros de corte, menos 2 no caso. A placa tem 1.6, é bom que se deixe um espaçozinho aí de folga. A altura de deslocamento, nenhuma novidade. A altura final também não é nenhuma novidade. Avanço, vamos deixar o avanço um pouquinho menor, que a gente vai estar tirando material. 30. Taxa de avanço, não importa muito a taxa de avanço, realmente. Agora o que importa é mais o avanço do XY que a gente está fazendo usinagem, certo? Velocidade, sempre 1000, sempre maior que 0. Não precisa esperar. Pronto. Bom, geramos nosso G-Code de tudo. Arquivo de corte, arquivo de furação, arquivo de roteamento, enfim. Todos os G-Codes gerados. Vamos salvar só como arquivo 2. Perfeito. Essa seria a parte mais complicada do processo. E percebam que é bem simples. Feito isso, a gente pode ir para o nosso software, o GRBL Control, o software que vai interpretar o G-Code, interpretar esses arquivos que acabamos de gerar. É um software bem simples, ele é em Java, não precisa instalar nada, só vai descompactar e clicar no executável. Ele já está conectado com a CNC, ele já está em idle, já está esperando o serviço. Para conectar é só vir dar o refresh, ele já vai detectar a porta sozinho, a velocidade. Não tem nenhuma configuração que é necessária fazer por aqui, realmente só trabalhar. Eu desliguei o motor dela ali, está desligado os motores, então posso executar, por exemplo, aqui, que lá não executa, mas a gente vê a máquina, a gente vê o software interpretando.
Isso daqui são alguns movimentos que você pode fazer. Aqui é a configuração da velocidade, aqui é o home, aqui é setar o home, o 0 do XY, o 0 do Z, enfim, são os controles simples que na verdade nem é necessário utilizar. Aqui você usa só para fazer a interpretação do G-Code mesmo. Para isso a gente carrega o arquivo, open, já está lá na pasta. Vamos trazer, é importante que se faça separadamente, cada arquivo que foi gerado. Por exemplo, a gente fez o arquivo das trilhas, então a gente vai trazer o arquivo da trilha, vai executar só ele, e depois vai trazer o arquivo da fração, executar só ele, e depois o arquivo das bordas e executar só ele, certo? Bom, como eu disse, a máquina está ligada, então a gente pode enviar, o microcontrolador vai receber, vai enviar a informação para o motor, mas como não tem alimentação, a máquina não vai executar nada, está seguro. Aqui a gente tem um preview de o que está acontecendo lá. Certo? Bem simples, pode ir acompanhando. É bom que faça, eu gosto de fazer, questão particular, fazer em 3 etapas para que não se tenha erro. Basicamente, você vai primeiro executar aqui dessa forma, com o motor desligado da máquina. Vai ver que se vai executar como você planejou. Se der tudo certo, aí você vai ligar os motores, mas vai tirar a ferramenta, vai executar, vai ver se está tudo acontecendo da forma que você planejou. Se deu tudo certo, aí você bota a ferramenta e faz a usinagem, faz o serviço. Dessa forma não tem como dar erro. Abortar. Considerando que terminou o serviço, eu posso vir aqui, mandou para o 0. Venho, carrego o próximo serviço, envio para a máquina. Ó, gente, detalhe importante. Deixa eu ver se vai dar para a gente pegar esse detalhe. Por exemplo, aqui. Ó, aqui ela está -2 no Z. Então aqui ela está com a broca, isso aqui na verdade seria um serviço de usinagem, ela está com a fresa afundada na placa, por assim dizer. Se eu der um pause e abortar, ele vai trazer para o 0, só que ele não vai levantar do eixo Z. Então teoricamente ele vai quebrar a ferramenta. Ele vinha, vamos ver se vai acontecer isso. Não. Até que deu certo, mas tem vezes que isso pode vir a acontecer. Então sempre que você pausar um serviço e quiser cancelar, vá manualmente, levanta o eixo Z para garantir que a ferramenta não vai quebrar. Esse é o único detalhezinho que eu trago assim que poderia dar algum problema. De resto, ter curiosidade e fazer serviço nela para ir aprendendo. Bom, essa foi a parte que eu queria trazer para vocês do software. Realmente bem simples. Se tiver qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Vou deixar de alguma forma o meu contato com vocês. E é isso. Até a próxima parte do nosso tutorial. Muito bem, pessoal. Então vamos para a parte 3 do tutorial. Do nosso tutorial. Agora a gente vai pegar aquela placa que a gente tinha, a placa de exemplo que a gente tinha feito no FlatCam, gerar o G-Code, e vamos usinar ela de fato. Fazer tanto o serviço de usinagem, de furação e também o serviço de corte das margens da placa, certo? O primeiro passo que é importante a gente fazer é a fixação dessa placa. É um passo relativamente simples, mas extremamente importante para uma boa finalização, para um bom serviço. De longe, a melhor forma de fixar é com fita crepe. Então, é bem arcaico, né? Mas é o que até o momento deu os melhores resultados. Vou jogar a mesa lá para trás. Certo. Vou posicionar mais ou menos aqui. Isso não importa muito. E dar fita crepe nela. Só deixar um pouco alinhada. Alinhou minimamente.
passar mais uma fita. Pronto, aqui já vai ser o suficiente para garantir que a placa ela não se mexa ao longo da usinagem. Se a placa se mexer, todo o serviço é perdido. Vamos botar uma assim só para garantir. Que ela não vai se mexer. Pode desprender um pouco de tempo nessa etapa que vai ser fundamental. Perfeito. Bom, a gente percebe que a placa ela tem um empenamento nesse sentido, uma barriga, como se fosse uma barriga negativa. Então vamos usar esses suportezinhos que vem com a própria CNC para a gente conseguir fazer uma fixação melhor, né? Conseguir eliminar essa barriga dela. Fica bem fixado. Vamos para outra extremidade. Ótimo. Aqui a gente garantiu que nossa placa está bem fixada, não vai se mexer durante a usinagem, não tem nenhum tipo de barriga, né, por assim dizer. Então a gente pode prosseguir para as próximas etapas. Agora vamos botar a ferramenta. A gente vai fazer o primeiro serviço, vai ser a de usinagem das trilhas. Então utilizar essa ferramenta que é a V, certo? Ela é de 0.1 milímetros, como a gente havia presetado ali, setado na geração G-Code. Subir um pouco o eixo Z aqui, inserir a ferramenta. E apertar bem. Certo? Não precisa botar tanta força. Fechamos. Ferramenta. Beleza. Vamos fazer o zero máquina. Isso você faz nos próprios knobs aqui, ainda com software, já com software ligado, mas sem fazer a configuração pelo software. Vamos achar o ZX aqui. O 0Z ou 0x, certo? Perfeito. Aqui tá ótimo. Essa é uma placa que tem 40 milímetros. A placa tem 40 milímetros, a placa projetada. A placa física que ela tem 50. Então a gente tem 5 de cada lado, 5 de cada lado de folga, né? Certo. Inicialmente, vamos fazer o seguinte, aquelas 3 etapas para a gente não quebrar a ferramenta e também não perder placa. Configurar o X e o Y, desculpe, e o Z, vamos deixar a ferramenta bem alta, porque
E aí não vai fazer nenhuma usinagem, também não, como disse, não corre o risco. A gente executa o programa aqui no computador, no software. Vamos abrir a G-Code que acabamos de gerar. Arquivo 1, referente às trilhas, perfeito. Vamos rodar ele com a ferramenta alta. Primeiramente ligar os motores, rodar o code e avaliar o funcionamento dele. Bacana, dá pra gente ver que está executando conforme a gente tinha configurado na etapa de geração de G-Code. Então, para nos poupar um pouco de tempo, eu vou abortar essa etapa e continuar aqueles nossos 3 passos. Primeiro, vou pausar. Pausei, até por segurança, quando você pausar e quiser abortar, é bom que você levante o eixo Z para garantir que a ferramenta não seja quebrada. E aí sim você pause, você aborte, desculpa, porque quando você abortar ela vai voltar para o 0. Perfeito. A gente está no 0x, 0y já configurado. Vamos agora configurar, presetar, melhor dizer, o Z. Toque sutil na placa. Tocou. Motor. Ligar motor. E podemos enviar novamente para fazer a usinagem.
Muito bem, processo finalizado. Vamos ver como ficou. Muito bom. Dá um acabamento final aqui, mas todas as trilhas bem cortadas. Todo o cobre retirado. Bom, finalizada essa etapa da fresagem, a gente pode partir para a próxima etapa, ou para o corte da placa, ou para a furação. Melhor que se faça logo a furação e deixa o corte da placa por último, que ela tem mais possibilidades quando você corta ela dela se mexer. Então vamos para essa etapa de furação, certo? Primeira coisa, vamos trocar logo as ferramentas, tirar a fresa, que já está no ponto de sair. Tirar a fresa e colocar a broca. Vai haver trocas de ferramenta, então é interessante que se tenha a lista de brocas a ser utilizadas em sequência. Isso é configurado no FlatCam. Importante que não mexa no eixo X e no eixo Y, senão perde a referência e todo o serviço vai embora. O eixo X, o eixo Z, ele perde a referência também, só que é fácil de ajustar. Ferramenta presa. Beleza. Conferir. Certo.
carregar o arquivo de furação. Open Drill. Beleza, a gente vai ter 8 trocas ao todo. Então vamos começar com a nossa primeira referência, com a nossa primeira ferramenta. 00, vamos zerar a nossa máquina. Toque sutil. Podemos enviar o código. Motor ligado. Enviar. Aqui seria teoricamente a primeira troca de ferramenta, mas a ferramenta já foi inserida, então a gente pode só continuar. Ele não tem o botão Start, é o pause novamente, então vamos despausar. Primeira ferramenta foi. Está retornando para a origem para fazer a troca e utilizarmos a segunda ferramenta. Mantenha o motor ligado. Manter o motor ligado é bom porque trava os eixos X e o eixo Y também. Essa segunda troca, vamos para a segunda ferramenta. Ela vai ser um pouco diferente, na verdade as trocas de ferramentas são diferentes, porque o que acontece? Como a gente alterou a ferramenta, tanto alteramos a ferramenta como também inserimos com alturas diferentes, então a gente perdeu a referência do eixo Z. A gente não pode mais fazer como a gente tinha feito anteriormente, né? Simplesmente mandar zerar e resetar na mão, porque senão a gente perde o programa que já foi executado. Então a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou soltar, vamos dar o start, despausar, né? Quando ele estiver próximo ao zero, eu vou pausar novamente e ajustar manualmente o zero, certo? Então, só para garantir, eu vou subir um pouco o eixo. Dessa forma, vou garantir que quando chegar no zero, ele não esteja tocando a placa ainda, e assim eu vou poder regular. Despausar. Pronto, ó, passou um pouquinho do zero, ainda não estou com minha placa. Eu posso vir manualmente. Bom, essa etapa não é muito precisa, mas a furação, como essa furação, o eixo Z não precisa ter essa precisão toda, a gente está com uma folga também, configuramos uma boa folga, então isso não vai ser nenhum tipo de problema. Terceira ferramenta, vou repetir essa etapa novamente. Mantém o motor ligado para não mexer nos eixos X e Y. Deixa eu ver a cabeça que facilita. Nova ferramenta. Ferramenta de tamanho diferente. Tem que fazer novamente o processo para o eixo Z. Subir um pouco. Soltar o pause. E pausar no zero. Passamos um pouquinho do zero, vamos lá. Encostei na placa, entrei, zerados, ok.
dessa etapa em diante, seria necessário fazer a troca de ferramenta, mas não, é uma placa que não vamos utilizar, por comodidade eu vou ignorar essas trocas de ferramenta, só vou continuar. Novamente vou ignorar a troca de ferramenta, só despausando. Novamente, só despausar. Mais uma troca.
última troca. Muito bem, processo finalizado. Agora pode partir para o último, que é a fresagem para fazer o corte da placa, né? A margem. Vamos finalizar aqui e ir para a próxima etapa. Muito bem, pessoal. Então vamos finalizar nosso SNAG, nosso serviço de ginagem dessa placa de exemplo. Agora a gente vai fazer o corte da placa, né? Um serviço de fresagem. Bom, para isso a gente vai precisar da fresa. Vou utilizar desse conjuntozinho. Também nessa caixa a gente tem diversas fresas, mas aqui a gente tem fresas com diâmetros maiores. Então eu dou preferência sempre a utilizar essas. A gente tinha configurado, se não me engano, de 2 milímetros. Então vou pegar a fresa de 2 milímetros. Aqui não tem nenhum segredo, fazer a troca da ferramenta, cuidado para não mexer no eixo X ou no eixo Y para não perder referência. Vamos tirar, que fica mais fácil de fazer a retirada da ferramenta. Guardar a ferramenta com cuidado. Guardada. Utilizar a fresa. Certo, a fresa parece estar bem alinhada. Fixar bem. Perfeito. Antes de fazer esse serviço, essa peça que auxilia na fixação da placa, bom, ela me preocupa um pouco. Não sei se a fresa vai atingir ela. Então vamos fazer aquelas etapas. Vamos primeiro rodar, eu não vou nem fazer etapa de rodar só no software, eu vou rodar diretamente na CNC, mas com a ferramenta ainda alta, para a gente ver se em algum momento a ferramenta atingiria esses suportes. Então vamos lá, no nosso software, carregar o arquivo, no caso é o arquivo 2, arquivo referente à usinagem, ferramenta alta, motor ligado, vai descer 2 milímetros, ó. Tá 15 milímetros ainda, então vou fazer o seguinte, vou zerar, ferramenta, esse seria o 0, a gente ainda está com uma altura boa, subir só um pouco e enviar a programação. Olha só, a fresa está chegando bem perto do suporte. Vou pausar aqui um momento, vamos descer um pouco para verificar melhor. E de fato faz o toque no suporte, então aqui a gente teria um problema. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer um pouco para trás o suporte. A ferramenta a gente então pode abortar esse procedimento. Sempre quando abortar, se lembrar de subir um pouco a ferramenta para dar folga para a máquina e para o 0. Pausado e abortar. Abortado, vamos trazer um pouquinho para trás esse suporte. Se for o caso, até tira, mas aqui dá para fixar dessa forma.
certo, bem fixado. Máquina no zero. Configurar o zero aqui. Toque sutil. E vamos para a usinagem agora. Carregar novamente o programa. Ficar de olho que essa etapa é um pouco mais... tem mais possibilidade de dar problema, então tem um pouco mais de atenção. Vamos lá. Está fazendo a primeira ponte, aquele gap de 2 mm com a havíamos configurado. Segunda ponte, pronto. Serviço encerrado, zero máquina. E aqui a gente conclui a nossa placa. Aqui, como eu falei, a gente está com essas duas pontezinhas para a placa poder ser destacada de forma fácil, por ser só 2 mm. Isso é importante para quando ela estiver fazendo a usinagem, principalmente quando estiver finalizando a usinagem, a placa não se solte e possa ser danificada pela fresa que esteja rodando ainda. Enfim, essa é a funcionalidade da ponte. E é isso, galera. Espero que esse tutorial tenha servido para vocês, como eu disse, inteirando. Qualquer dúvida que vocês possam ter, eu fico totalmente à disposição. E valeu, abraço.